Nós estamos retornando daqui a pouquinho pela Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Você vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Voltando, nós vamos falar dos protestos da Mancha Verde, a principal torcida organizada do Palmeiras, horas antes dessa goleada pela Copa Libertadores. Torcedor que pediu reforços, que criticou a presidente Leila Pereira por conta do avião. Avião não é contratação, um dos dizeres desse protesto. E já, daqui a pouquinho, também pelas ondas do rádio, nós vamos falar desse protesto da torcida do Palmeiras, que aconteceu na sede da Crefisa, empresa que patrocina o Palmeiras, empresa que pertence à atual presidente do clube, e deu o que falar esse protesto da Mancha Verde. Alguns dos gritos. Qual a explicação? Saiu Danilo, chegou o avião. Ô tia Leila, preste atenção, o avião não é contratação. Olha quem chegou, é o avião volante do Porcô. Alguns dos gritos nesse protesto da Mancha Verde contra a diretoria do Palmeiras. Eles fizeram questão de pontuar que é contra a diretoria. Estão fechados com o elenco e também com a comissão técnica. Estamos de volta pelas ondas do rádio com o bate-pronto para você. Falava aqui sobre o protesto da principal torcida organizada do Palmeiras contra a diretoria, cobrando agilidade nas contratações no mercado da bola. Também sobre o preço dos ingressos. Começaram a gritar, é o ingresso mais caro do Brasil. Hoje, o ingresso mais barato para se assistir um jogo no Allianz Parque é R$ 180. E o torcedor protestou contra o avião, falou que o avião não é contratação. Alguns dos gritos, tá? Para você que está chegando aqui na Rádio Jovem Pan, alguns dos gritos desse protesto. Qual a explicação? Saiu Danilo, chegou o avião. Ô tia Leila, preste atenção, o avião não é contratação. E olha quem chegou, é o avião volante do Porco. Vampeta, o clima estava tranquilo demais no Palmeiras. E agora esse protesto da Mancha Verde contra a diretoria do clube, pedindo mais agilidade na contratação de jogadores. E também falando sobre essa questão do avião que deu o que falar, né? A Leila Pereira recebeu nessa semana o avião que ela adquiriu para uso do Palmeiras. Eu acho desnecessário, né? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, né? Começou a temporada, ganhou o campeonato estadual, ganhou o Paulista, aquele jogo lá da Supercopa com o Flamengo. Terminou em primeiro na Libertadores, no geral. Trouxe o Arthur, que não foi barato, de volta. O Arthur tá jogando muito. Contratou o Arthur no lugar do Scarpa. Mas será que não volta um volante nesse time do Palmeiras? E o Richard Rios veio, né, no lugar do Danilo. O Gabriel Menino tá jogando bem, o Zé Rafael Veiga. A gente sabe, no fundo todos nós sabemos porque a Mancha, a torcida organizada, tá reclamando, né? O rompimento que houve, né, do Carnaval. E também, por outro lado, assim, chegou o Arthur, que acho que cumpriu ali a função e preencheu a lacuna deixada pelo Gustavo Scarpa, mas na posição de volante saiu o Danilo. E é muito difícil também, né, Flávio, encontrar um jogador com as mesmas características do Danilo. Tá em todas as faixas do campo. Eu estava olhando o mapa de calor do Danilo na Premier League, é um negócio impressionante, né? Porque ele está em todas as faixas do campo. Fica aquele vermelho do gráfico, que é onde o jogador mais atua, fica no campo inteiro, no campo de defesa, no ataque, no meio de campo. É difícil encontrar um jogador com essas características. O Palmeiras trouxe o Richard Rios, não chegou para jogar, uma aposta e tá dando certo, tá funcionando. Agora perde o Zé Rafael, aí o torcedor fica naquela, né? Não contratou o volante, por exemplo, o Alan, que estava muito próximo do Palmeiras no começo do ano, agora tá mais próximo do Flamengo. Fica essa coisa, né, Flávio? O Danilo tá jogando em outra posição no Nottingham. Ele tá jogando Chega a jogar de atacante. Não, ele joga de atacante, ele joga bem mais lá na frente. Ele é um cara, até uma cobrança de gols dele e tal, e ele andou fazendo gols e tal. Então é outra posição completamente diferente a que ele usa lá. O Palmeiras está muito bem, o Palmeiras virou a Libertadores no primeiro lugar do grupo. No Campeonato Brasileiro teve um outro tropeço, mas o Palmeiras está muito bem, tá tudo muito tranquilo. O time do Palmeiras está muito tranquilo. E outra coisa, sinceramente, eu não vejo a torcida do Palmeiras reclamar, não. Pelo contrário, os caras estão numa máscara que você não aguenta. Eu tenho um monte de torcedor palmeirense, os caras adoram, né? Falam, o time tá demais, tá impossível e tal. Esse bando aí, eu não... Imagina. Você acha que eu vou dar bola porque eles falam? Pô? Até porque o esquema deles é, se patrocinar o carnaval do ano que vem, o avião é uma maravilha e tal. Então, realmente não está na minha rota, não tenho nada com eles. Os torcedores do Palmeiras que eu conheço, eles estão com cãibra no maxilar, de tanto sorrir. Porque o time não tem provocado estresse
na torcida do Palmeiras há muito tempo. Você pode ter, o torcedor do Palmeiras pode ter outros sentimentos, mas e sentir outras coisas, mas estresse não tem motivos para ser um torcedor estressado, o torcedor do Palmeiras. Com relação a essa manifestação, primeiro, os refrões, né? Olha, são refrões de samba enredo. É possível que tenha sido feito por algum compositor tão bem feitinhos com relação a isso. Quando não tem quebra-quebra, violência, eu acho que pode protestar, pode falar o que quiser. Se tivesse uma empresa e fosse um bando lá de desocupado encher o meu saco, os caras iam ter problema. Não. No clube e tal, na arquibancada, na empresa, se vai na minha... Estou falando mas o minha empresa, se vai, o couro come. Eles não entraram na empresa, né? Ficaram fora, enchendo o saco, atrapalhando. Mas, Flávio, tem coisas e coisas. É claro que eu já falei aqui que foi, na minha visão, uma manifestação inadequada. Não há motivo para isso. Ponto. Mas aí o cara vem um carro de som aqui na porta e fica falando que o Flávio Prado é lindo de morrer. Vai encher meu saco aqui, vai entrar no meu ouvido, eu não vou concordar, mas é um direito dos caras ficar na rua aí gritando que o Flávio é maravilhoso. E eu concordo que é maravilhoso, mas só não concordo que fica enchendo meu saco no ouvido. Então, no caso, se eles foram na porta da Crefisa gritar, tá bom, janela anti-ruído, fim de papo, é mesmo que soltar rojão na porta de hotel, não tem a menor importância. Então, é isso. A gente sabe que existe aí um fundo político nisso, descontentamento, rota de colisão entre a presidente do Palmeiras e a torcida. Tá. Com relação ao avião, eu preciso mais uma vez falar, acho que não informaram as pessoas que foram reclamar lá. Pelo que eu estou sabendo, o Pedro me fala toda hora, o Pedro está virando um comandante de avião. Toda hora ele me fala que ela não gastou um tostão do clube para comprar um avião. Ela comprou em nome da empresa dela, formou uma empresa e comprou um avião. E nesse avião, pelo que se sabe, o passageiro não é exclusivo, mas prioritário é o Palmeiras. É o Palmeiras que vai usar o avião. Quando ele tiver sem uso, vai colocar para alocar para clubes ou para corporações, não importa. Então é isso, misturar uma coisa com a outra. Para comprar avião tem dinheiro, para patrocinar carnaval não tem, né? E você ainda acha que os caras estão errados em reclamar? É verdade. Então é isso. Eu acho que até nesse caso, por mais raiva, azia, que a relação com a presidente esteja acontecendo, deveriam até agradecer. Puxa vida, né? Comprou um avião e o passageiro exclusivo será... Exclusivo não, prioritário será o Palmeiras, que vai pagar só o custo. Puxa vida, uma passagem no balcão custa R$500. Para mim vai custar R$100. Eu tenho até que agradecer. Né? Então é isso. Com relação a esse assunto que o Pedro colocou, essa é a minha opinião. O que causou um pouco... Como foi citado o William aqui, o João Castelo Branco acaba de postar que o William não vai permanecer no Fulham. Não houve o Marco Silva, o técnico, ficou louco da vida com a direção, porque ele fez um contrato, um valor mais baixo para voltar para a Inglaterra, e aí jogou bem, no entender do técnico, a avaliação foi positiva, e agora ele queria um contrato mais legal, e não foi feito, então agora ele está procurando outro clube, e o Marco Silva ficou louco da vida, declarou que lamenta profundamente que o clube não tenha renovado o contrato do William. Mauro César, esses protestos da torcida do Palmeiras, a Leila deu uma entrevista para a ESPN que causou indignação em parte da torcida do Palmeiras, que ela diz o seguinte: eu tenho dinheiro para comprar um avião, o Palmeiras não tem. Então eu queria te ouvir, Mauro, sobre esses protestos da torcida do Palmeiras, que começou a gritar, avião não é contratação, chegou o novo reforço do Palmeiras, o avião. Como é que você viu tudo isso, Mauro? Lógico que os protestos têm muita ligação com o rompimento lá atrás, isso é evidente. Eu vejo um ponto positivo, né? O Palmeiras hoje não tem oposição, né? Assim, quando alguém, pelo menos, se manifesta contra quem está no poder, acho que isso é bom para o ambiente democrático, né? Alguém esteja contra. Quando todo mundo concorda, não é legal. Porque ninguém que está no poder é perfeito, né? Em qualquer situação. A pessoa vai errar, vai acertar. É bom que tenha alguém que conteste em algum momento. Acho que esse é o ponto positivo. O fato de eles irem lá para a porta da empresa, eu acho que é porque realmente as coisas se misturam, né? Elas se misturam o tempo todo. A presidente do Palmeiras, os negócios dela e o Palmeiras, está tudo muito misturado, já não é de hoje. Está vendo a matéria aqui do Alex Sabino na Folha? Ele escreve o seguinte, que
A aeronave tem um valor atualizado de 74 milhões de dólares. É mais do que o Hendrick. O Hendrick pode chegar a 60 milhões de euros, que vai dar menos que 74 milhões de dólares, fazer a conversão de euro para o dólar, se atingir todas as metas esperadas no Palmeiras e no Real Madrid quando para lá for. Ou seja, é óbvio que o Palmeiras não tem dinheiro para isso. Ninguém tem, nenhum clube tem dinheiro para isso. Comprar um avião para um clube, até estava discutindo isso hoje de manhã com o Juca Kfouri. Lá na NBA os times têm avião. Bem, primeiro é NBA, Estados Unidos, não sei que condições você compra esses aviões, né? Não dá para comparar. E os caras jogam um dia assim, o outro também. E atravessam costa a costa. Uma viagem de Nova York até Los Angeles dura 6 horas mais ou menos, atravessando o país. E eles jogam toda hora, né? E tem jogo aqui, jogo lá, de cima, embaixo, para a direita, para a esquerda, sobe, desce, vai. Então, por isso eles têm avião, né? E eu não sei também até que ponto o avião... Aviões especiais. Os caras poderem viajar. Imagina um jogador de 2,20 m sentado num banquinho do avião convencional. Tem toda uma situação. E também não sei se esses aviões são deles ou se eles são licenciados. Porque, por exemplo... Teve aqui, são muito poucos clubes. A gente falou até do Mazembe que tem, né? Sim. Lembra? São poucos clubes, não é do futebol, não. Porque não faz sentido. Clubes. Porque não faz sentido, gente. Vamos raciocinar aqui com o mínimo de forma minimamente razoável. Na NBA, você pode ter, durante a temporada, eu não sei se o avião pertence a ele, mas estou aqui imaginando. Eu sou uma empresa aérea, eu posso fretar esse avião para a equipe do Vanderlei Nogueira, para o NBA Nogueirópolis, e o time dele vai viajar durante todo aquele período de temporada. 32 jogos. Quando terminar, eu pego esse avião, coloco tudo convencional dele, pinto lá a fuselagem e tal, e vou usar esse avião novamente. Quando chegar depois de novo, eu alugo de novo. Eu não sei se o avião pertence ao clube, porque é muito dinheiro. Como é que você empata mais do que o Hendrick num avião? Para quê? Agora, essas últimas semanas, por exemplo, o Flamengo jogou vários jogos em casa, porque teve clássico com o Fluminense e com o Vasco. Então, acabou jogando várias vezes em casa. Copa do Brasil, 2 vezes o Fluminense e o Vasco. Aí só saiu para jogar, para apanhar do Bragantino, na semana para tomar aquela surra de 4-0 que o pessoal esqueceu. Aí saiu do Rio de Janeiro. Se o Flamengo tivesse um avião, né? Obviamente não tem, esse avião fica parado lá fazendo o quê? Esse avião da presidente do Palmeiras é um avião dela, de uma empresa dela, que ela obviamente fretará para interessados. Óbvio, é um negócio. Avião no chão é prejuízo. Exato, exatamente. Você imagina um avião parado 3 semanas, data FIFA, o time não joga, o avião faz o quê? Fica lá. O que você faz com o piloto, o comissário de bordo, o pessoal da manutenção? Fica todo mundo cuidando do aviãozinho parado. Então não faz sentido ter um avião. Imagino que para uma compra dessa, né, desse valor, que era 300 e tantos milhões, que foi o último número de reais, né, 300 e tantos milhões. Para fazer, você faz um estudo. Tá certo? Quer dizer, claro que o passageiro prioritário é o Palmeiras. Isso já tá... E a empresa vai usar também, pelo que se fala. Não. A empresa vai usar, mas ela é uma empresa que esse é um avião para 90 pessoas. Não é um jatinho, sim, que são 10 pessoas, que executivos, 3 ou 4 executivos importantes que vão fazer alguma coisa fora, distante. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de um avião grande, de 90 lugares, que pode levar delegações ou simpósios, conferências, reuniões, resort, uma coisa. Então, imagino que tenha feito um estudo que para usar muito esse avião para pagar a conta, porque por mais grana que tenha, eu acho que ninguém rasga dinheiro. Se o avião ficar parado, eu acho que é um grande prejuízo, não é um bom negócio. O dinheiro não é meu. Ela disse que o Palmeiras não pode, mas ela tem dinheiro para comprar, ela é a empresa dela. Perfeito, tudo bem, nada contra. Só estou dizendo que para o Palmeiras ter, Palmeiras time, tá? Para o Palmeiras ter esse conforto, é bom. É bom para o Palmeiras. Agora, se vai dar prejuízo ou não, o prejuízo não será do Palmeiras. Se tiver prejuízo, o prejuízo será da dona da empresa. Se ninguém cobra, se ninguém faz conta, ou ela já fez conta, imagina que ela tenha feito contas, nada contra. Eu interrompi o Mauro só para falar isso. Eu estou vendo também na matéria aqui da Folha, do Alex Sabino, né? Que ele comporta 114 pessoas e tudo mais. Diz ele aqui que o Palmeiras, segundo o Palmeiras, são 20 milhões por ano de reais que gasta com fretamentos, né? Se você não fretar também, se você pagar passagem avulsa, você vai gastar também o dinheiro, quer dizer, não sei se vai gastar mais ou menos, aí vai depender de um cálculo. Esse custo, ele está embutido na rotina do Palmeiras e dos demais clubes. Você tem que viajar, não tem como, né? Então, eu acho que o que confunde, talvez os torcedores possam ter uma dose de razão, é essa mistura. Porque, por exemplo, eu vi torcedor do Palmeiras reclamando que os bancos, o cara fala, não, preto e vermelho, não é preto, é azul e vermelho, são as cores, é um azul mais escuro, mas não é preto.
Mas não é verde o avião, né? E talvez não seja verde por isso mesmo, porque a prioridade pode ser do Palmeiras. Não, tá aqui, o Palmeiras voa, mas é um negócio dela, gente. Aí quando se mistura com o Palmeiras, aí ela consegue uma mídia espontânea. Sabe o que mistura? Porque ela aparece com a camisa do Palmeiras dentro do avião e as pessoas fazem matérias falando desse avião por causa do Palmeiras, não é por causa da Leila. Se a Leila não presidisse o Palmeiras, ela comprasse um avião... Não, ela falaria... Isso não é pauta. Uma empresária comprou um avião. É uma pauta menor. No noticiário de economia, né? A empresa X do setor Y, ela agora investe no setor aéreo e compra uma aeronave, ok. Mas quando junta com futebol é muita mídia. Então isso talvez seja um ponto que alguns palmeirenses questionam. Mas as coisas se misturam há muito tempo, com o patrocínio, com a participação política e tudo mais. Mas acho que esse é um ponto que vale uma reflexão. Discussão cabe. O avião é dela e comprar avião é maluquice. Não tem sentido um clube comprar avião. Sabe o que eu acho? Por isso que eu falo que foi inadequada a cobrança pelo avião. Eu acho que é adequada, é que a gente está falando pouco sobre isso. A cobrança que a torcida fez, a torcida Mancha fez, com relação à Crefisa, ela diz que o contrato de 2019 até agora não teve nenhum reajuste. Então, ela comprou o patrocínio em 2019 e de lá para cá, com inflação, com uma série de coisas, não houve reajuste. Então, essa cobrança eu até acho que cabe para explicação, por exemplo. O contrato que nós fizemos é que não tem reajuste durante toda a vigência dele. Então, está cumprindo o contrato. Alguém que assinou o contrato, não sei, na verdade. Então, por que não tem reajuste? Nem inflação, nada, não aumenta nada. Então, essa cobrança acho que cabe, porque é o patrocinador do clube que está sendo cobrado pela torcida. E essa resposta ainda não foi dada. Eu acho que deveria dar, porque se fala muito sobre a relação W Torre e Palmeiras, a W Torre emite nota, Palmeiras emite outra nota, a presidente fala. Então, quando é cobrada de que não há reajuste no contrato de patrocínio, que é importante, eu sei que é importante, é um pouquinho acima da realidade do mercado, desde o momento que ela fechou, mas se consta reajuste ou não? Porque a torcida está dizendo que aumenta o preço dos ingressos, mas não aumenta o valor do patrocínio. Então, eu entendo que a empresa, a patrocinadora, deveria falar, no aumento, porque está escrito para não aumentar. Eu paguei tão alto, que nos próximos 5 anos não tem reajuste. Acabou, a resposta está dada, está escrita lá, está escrita e acabou. Mas eu acho que, já que houve uma cobrança pública da torcida nessa mobilização, nessas faixas, acho que caberia uma explicação do Palmeiras sobre esse reajuste ou não. E ela não adesivou o avião com o escudo do Palmeiras, né? Ela adesivou com o logo da empresa dela, Placar Linhas Aéreas. Ela abriu uma empresa e a explicação dela para esse avião, para a compra do avião, é até curiosa, porque ela diz, né, que sempre viaja com o time do Palmeiras, mas num avião particular. Teve um dia que o avião particular dela estava em manutenção, não conseguiu utilizar, teve que viajar com os jogadores, aquela demora no aeroporto e tal, a falta de conforto, né? E aí ela falou assim, será que tem alguma empresa que presta esse serviço? Então ela também fez, né, toda uma análise de mercado, viu que não tinha nenhuma empresa no Brasil que oferecesse esse serviço. Ela fala que o Palmeiras vai arcar com os custos de todas as operações dos voos. Ela não esconde esse detalhe. E outra, também está utilizando o Palmeiras, até nisso que o Vanderlei falou, sobre o valor do patrocínio, querendo ou não, ela está utilizando o Palmeiras, a expertise do Palmeiras para esse mercado, para poder alavancar esse negócio do avião, para ela poder alugar o avião para outras equipes, Mauro César. Esse acho que é o ponto que muitas pessoas do Palmeiras, torcedores ou não, podem questionar. Fiz aqui uma continha rápida aqui, os 74 milhões de dólares, né, seriam cerca de quase 68 milhões de euros. É mais do que o Wendel. Só para deixar claro, porque eu vejo muita discussão rasa sobre isso. O Palmeiras tem um avião. Não tem. É da presidente do clube. Por que o Corinthians não tem um avião? O Flamengo não tem um avião? Porque não tem cabimento ter um avião, gente. Não tem sentido, não faz sentido ter um avião. Economicamente é uma loucura. O que você falou, avião parado no solo é prejuízo. E vai ficar parado muito tempo. Né? Eu vou mais longe. Estádio de futebol, se você não tiver atividades diversas associadas ao estádio, o que o Palmeiras, por exemplo, tem lá com a W Torre, da maneira que o estádio foi muito bem desenvolvido e bolado, né? É prejuízo também. O que está acontecendo agora nos estádios pelo mundo, nesse momento? Nesse exato momento. Não tem jogo acontecendo, né? Talvez tenha um jogo lá na Tanzânia, na Austrália, sei lá, em algum lugar do mundo. Mas na Europa está tudo parado.
Mas lá os estádios são uma atração turística, então tem visitação, as pessoas vão lá, gastam dinheiro, ok? É muito provável que isso se pague. Mas quantos estádios no Brasil hoje estão parados nesse momento? Ontem, hoje, amanhã alguns vão ter jogo. Aí tem jogo, você gera receita. A boa parte do tempo ele não gera receita. Isso é uma coisa que tem que mudar muito. Os clubes, quando pensam nos seus estádios hoje, têm que pensar em maneiras de ganhar dinheiro com o estádio, porque parado ele está dando despesa. A lâmpada está acesa, o funcionário está limpando lá, o outro está fazendo manutenção, o vigia tem que ficar lá, senão alguém pode invadir, pode quebrar. Você tem custos ali o tempo todo, então tem que gerar receita. Não dá mais para ter estádio sem gerar receita. Se o estádio já é um negócio problemático, você tem que ter uma boa gestão e boas ideias, imagina um avião, porque você não viaja o tempo todo. Agora a grande questão é essa, é o negócio dela, é o direito que ela tem de fazer os investimentos nos negócios dela, ela tem essa possibilidade, mas essa mistura, gente, não é agora, ela já acontece há muito tempo. Não é de hoje. O Palmeiras e a sua presidente, eles já estão unha e carne já há algum tempo. Ela começou a patrocinar o clube em 2015. Já estamos indo para 2024. Ó, vamos falar agora... Vai lá, vai. Poder ver, naquele dia que o negócio do avião, eu acho que a produção sabe que eu acho que nenhum clube, poucos clubes, ou quase nenhum, da NBA é dono de avião, não. Eu vou pedir até para a produção foi dito aqui, essa informação. E são 7 clubes que, se eu não me engano, que o Pirado leu aqui, eu não sei, o Bruno Prado que leu, que tem avião próprio. E a gente estava falando aqui sobre a personalização. O Palmeiras poderia, por exemplo, personalizar o avião, configurar o avião da maneira do seu agrado, né? Enfim, posicionando as poltronas, ou até mesmo criando um centro médico dentro do avião, porque times da NBA têm dentro do avião já ali uma espécie de mini departamento médico. Espaço para maca, exatamente. Não, mas assim, Pedro, se você botar o logo... E não vai fazer, porque vai alugar para outros times. Se você botar o logo do Palmeiras, outro time não vai alugar. Então, é por isso, já avisamos o negócio. Sabe por que o estádio do Atlético Paranaense é cinza, a Arena da Baixada? Ele é todo cinza, né? Justamente para não gerar rejeição em torcedores, especialmente do Coritiba, quando foi utilizado para um show, por exemplo. Por isso que eles fizeram tudo cinza. O que é preto e vermelho lá? São aquelas coisas de LED lá que ficam em volta do campo. Quando o Atlético joga, iluminação preta e vermelha, o LED lá, o furacão, o escudo do time. Mas se você desliga esse negócio todo, o estádio é cinza. O estádio é cinza. Eu fiz uma matéria lá uma vez, há alguns anos, aí eu perguntei, por que o estádio não é preto e vermelho? Não? O clube é rubro-negro e tal. Eu falei, a gente não quer causar rejeição, mas tem um show aqui, eu quero que o cara que torce pro Coritiba venha. Que compra ingresso, o torcedor do Paraná Clube venha, o do Corinthians, o do Flamengo, o do Palmeiras, do Internacional. Eu quero que eles venham também. Eu não quero criar um ambiente aqui para um evento que não é jogo do Atlético. Se você pensar, faz sentido, não é um absurdo. É claro que você pensando do lado da paixão do torcedor, mas o estádio do meu time... Mas assim, eu não posso ser contra uma ideia que visa também o que eu acabei de falar. O estádio tem que gerar receita. Vou pintar de preto e vermelho aqui, tudo. Ele quer... Aliás, o Petralha, em relação a isso, ele é até bem radical, que isso é uma discussão longa. Eu entrevistei na época, ele falou, por mim, o Coritiba jogava aqui com a gente dividia o estádio. Eles vendem lá o Alto da Glória, pagam as dívidas, acerta lá a vida deles lá, que o estádio do Coritiba fica numa região nobre de Coritiba ali, aquilo ali, a especulação imobiliária compraria correndo para fazer um grande condomínio, shopping center e tudo mais, do Nado dos Aflitos, né? Também bem localizado. E jogaria aqui. A gente divide o custo, é bom para todo mundo. Porque o Petralha pensa assim, né? Ele bota meio de lado. Mas lógico que o torcedor do Coxa nunca vai querer isso. Nem o do Atlético vai querer. O rival jogando lá dentro. Então a coisa lá é muito, até extrema com relação a isso. Mas é um ponto para pensar. Né? É um ponto para pensar, porque realmente se ela adesivar o avião de Palmeiras... Você sabe que o Vasco não quer jogar lá? O Vasco, será que não quer jogar lá? Onde? No campo do Atlético. Do Atlético? Já que o Petralha é tão... Eu achei interessante que o Vasco não quis jogar no Maracanã. Agora, quer tanto jogar no Maracanã, não quer dividir a despesa com o Flamengo e o Fluminense, que ele não está dividindo a despesa, mas ele quer jogar os jogos maracanáveis, que são jogos de grande público, como foi o jogo com o Palmeiras. Aí agora ficou sem público, podia jogar no Maracanã sem público. Aí foi jogar na Ilha do Governador. Acho que deveria ter jogado no Maracanã, né? Por que não? E a produção separou aqui a informação: Real Madrid, Milan, Mazembe, Arsenal, Benfica, Lyon e City. Os times com avião, vai. Os times que têm avião. Manda ver se na NBA que tem. Mazembe tem avião. Manda ver se algum da NBA, qual o time que tem avião próprio. A gente vai procurar também, da NBA, os times que tem avião. NFL também, que viaja bastante, né? E também beisebol, né? O beisebol também joga quase todo dia lá nos Estados Unidos. Toda hora.